Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Lúcia e estou gravando minha primeira videoaula. Então, esse é um trabalho da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, do estágio 3. E o curso vai ser desenvolvido sobre o filósofo Sócrates, que é o filósofo do autoconhecimento. Então, é bem simples. Sócrates é um filósofo bem simples e fácil de entender, e não menos importante, porque Sócrates dividiu a filosofia entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. Antes de Sócrates, a filosofia se preocupava em estudar o cosmos, o universo, a natureza. E Sócrates, então, inaugurou o período antropológico, que antes era o período cosmológico e passou a ser antropológico depois de Sócrates. Porque Sócrates se preocupava com o conhecimento de si mesmo, com o conhecimento e sobre o melhoramento da pessoa, como se melhorar como pessoa na sociedade. Então, Sócrates passou a filosofia passou a ser mais humanista. Em vez de estudar a natureza, o universo, então Sócrates começou a estudar o homem, a pessoa, a cuidar da sua alma, a cuidar dos seus sentimentos, da sua mente, do seu corpo. Então, Sócrates foi um filósofo muito importante. Ele nasceu 470 antes de Cristo. E os ensinamentos dele estão até hoje, né? Até hoje, o pessoal que veio depois se preocupa com as questões que Sócrates trouxe. Uma delas é o autoconhecimento, o autocuidado, o cuidado consigo mesmo. E é sobre isso que o curso vai falar. Então, Sócrates nasceu 470 antes de Cristo, veio de uma família humilde. Seu pai era artesão, sua mãe era parteira. E Sócrates era soldado do exército. Depois, com 60 anos, ele se dedicou à filosofia. Então, Sócrates era uma pessoa que conversava com todo mundo. Ele passeava pela cidade de Atenas, conversando com todo mundo. Seus discursos juntava gente, né, para ver os diálogos. E Sócrates não deixou nada escrito. O que a gente sabe sobre Sócrates é através dos seus discípulos, que o mais importante deles é Platão. Platão, Aristóteles falavam os diálogos de Sócrates. Aqui no livro, esse livro aqui, ó, a República de Platão, fala muito de Sócrates e dos diálogos que ele tinha, né, com os mais importantes diálogos. Ele falava muito da virtude, da amizade, do amor,
da liberdade, e ele passou a estudar sobre o homem. Conta os seus discípulos que uma vez em visita ao oráculo de Delfos, Sócrates viu escrito essa frase na entrada do oráculo lá de Delfos. E estava escrita a frase: conhece-te a ti mesmo. Sócrates então levou isso para a vida dele. E passou a estudar sobre esta frase. Passou então seus estudos sobre o homem, em vez de ser sobre o universo e a natureza. Sócrates tinha um método muito interessante, que era o método socrático, que era o método da ironia. Ele chegava perto das pessoas que estavam discursando, e como quem não quer nada, como quem não sabe de nada, e começava um diálogo, que era perguntas e respostas. Com isso, ele queria saber o que a pessoa sabia, como a pessoa sabia, como ela tinha aquele conhecimento, se aquilo era um conhecimento dela, ou se ela só estava repetindo algo que ela ouviu falar, que ela trouxe de outras pessoas, ou se era um conhecimento dela, da sua consciência, da sua alma. Sócrates gostava muito de perguntar, ele era muito questionador. Então ele queria saber as coisas como elas são. Como surgiu, como aquela pessoa conhece aquele assunto, né? Então ele começou a questionar, perguntar, conversar. E ele, com esse método, despertou muitas inimizades. Ele foi contra os sofistas, porque os sofistas eram os professores, né, da época, que ensinavam a retórica e a oratória, ensinavam os jovens a retórica e a oratória, ensinavam os jovens que tinham dinheiro para pagar, né, pessoas da elite, e não se importavam realmente com a verdade. Que Sócrates, com o método dele de perguntas, de diálogo, ele ia, com esse método, ele ia chegando na verdade das coisas. E os sofistas não. Os sofistas ensinavam a retórica e a oratória, mas não se preocupavam se aquilo era verdade ou não. Então, esse método do Sócrates foi despertando os jovens daquela época para pensarem, né? Pensarem como as coisas são, por que são assim, poderia ser diferente. E os jovens começaram a questionar tudo. E foi um período complicado para Sócrates, porque ele foi condenado à morte. Por que ele foi condenado à morte? Porque ele era um homem que questionava, que perguntava, que queria saber a verdade das coisas. Então ele foi irritando muita gente
e adquirindo muitas inimizades. A filosofia de Sócrates, ela parte da necessidade do indivíduo cuidar de sua alma. O famoso conhece-te a ti mesmo, que significa que devemos cuidar, cultivar a nossa alma, a nossa consciência. Sócrates achava que todo mundo traz o conhecimento dentro de si, que a pessoa já traz conhecimento. Então, ele tentava trazer, fazer aquela pessoa botar para fora o conhecimento que ela já tinha. Isso ele fez uma homenagem à mãe dele, que era parteira, só que a mãe dele fazia o parto das crianças, ajudava as mães a dar à luz. E ele, com esse método, que ele chamou de maiêutica, ele dava luz a novas ideias, dava luz aos novos conhecimentos. E ele dizia que ele dava luz, ajudava a dar à luz às novas ideias, os novos conhecimentos, quando a pessoa estava grávida deles. Isso quer dizer que as pessoas já tinham conhecimento dentro de si, dentro da sua alma. Então, ele só ajudava a vir à luz as novas ideias. E isso incomodou muito naquela época, que era uma época muito... As pessoas participavam muito da política, era o cidadão participavam da política. Então, as novas ideias de Sócrates incomodaram bastante gente. E ele foi condenado à morte. Ele podia... Os discípulos dele disseram para ele que ele podia fugir, ou ele podia parar, né, de fazer o que ele estava fazendo, mas ele achou que isso ia ser contra tudo aquilo que ele estava ensinando, ele ia ser um hipócrita se ele fizesse isso. Então, ele tomou o veneno, que ele foi condenado a tomar o veneno, cicuta, e em 399 a.C., Sócrates morreu. Mas as suas ideias ficaram, a sua filosofia ficou. Apesar de ele não ter escrito nada, porque ele achava o diálogo mais importante, ele não deixou nada escrito. Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão, Aristóteles e os outros filósofos que vieram depois dele. Eu vou deixar para vocês depois o texto para vocês lerem. Esse texto aqui que eu tô vendo aqui, mas não tô lendo, vou deixar para vocês lerem depois, com calma. Vou deixar também depois explicar melhor o método socrático e também a morte de Sócrates. Vamos ter mais uma videoaula sobre esse assunto de Sócrates. E vou deixar algumas tarefas para vocês fazerem. Espero que tenham gostado. Essa foi a minha primeira videoaula. E até a próxima.